Amém, meus amados irmãos. Graça e paz. Amém, irmãos? Nós vamos proceder com o culto nesta noite, tratando de um tema, a integridade de um homem e a tristeza de Deus por causa dos homens. Um homem íntegro no meio de muitos corruptos, um homem íntegro no meio de muitos pecadores ativos, vivendo tão somente para o desagrado do Senhor. Hoje de manhã nós tivemos o privilégio de estudar, de aprender sobre a vida de dois homens, um íntegro e um desobediente. E esses homens, eles foram até o templo, até o local de adoração, na época não existia templo. E lá eles foram ofertar, levar a sua oferta a Deus, que representa o nosso culto hoje. E Deus se agradou da oferta de um e não se agradou da oferta do outro. E nós, dando sequência assim a nossas reflexões aqui no livro de Gênesis, nós vamos falar hoje de um homem íntegro no meio de muitos que não tinha a menor integridade. E Deus se entristeceu muito com os homens ímpios daquela época. E eu sei que depois do primeiro pecado, nós falamos hoje de manhã sobre o primeiro homicídio. Mas depois desse primeiro pecado veio o primeiro homicídio, e aí abundou de tal maneira o pecado que Deus se entristeceu e resolveu destruir a humanidade. Imagine aí, Deus resolveu acabar, na verdade, com toda a sua criação. Porque na proporção que se multiplicava os homens, o povo, o pecado crescia de maneira estrondosa no meio daquela sociedade. E toda essa multiplicação pecaminosa se espalhou até que chegou aos nossos dias. Até hoje, o homem pratica este ato e muitos não percebem que estão distante de Deus e perto do fabricante do pecado. É o que acontece. Quando o pecado impera, nós saímos da presença de Deus e sem querer, eu sei que muitos não querem, vão diretamente para a presença do inimigo das nossas almas. Podemos observar que hoje as pessoas brincam, elas brincam, praticam esporte, se divertem, casam, viajam e etc. e tantas coisas mais. Mas não conseguem enxergar que o dia do Senhor se aproxima, pois os acontecimentos presentes denunciam para nós que Jesus está voltando. E para nos surpreender mais ainda, alguns que se dizem cristãos, que frequentam algumas igrejas, estão brincando como se esse dia nunca fosse chegar. Mas eu quero despertar você nesta oportunidade. Quero despertar você que está aqui olhando para mim, eu também que estou aqui falando e olhando para vocês, que Jesus Cristo vai voltar, meus irmãos. Pode ter certeza disso. Esse dia vai chegar. Era assim que estava acontecendo na época do dilúvio. Eles nunca tinham visto uma chuva. E de repente aparece um pregador, um homem íntegro e obediente, e diz que vai ter tanta chuva, vai ter um dilúvio, 40 dias e 40 noites. E ele estava fazendo uma arca para rebanhar o povo. E vamos entender melhor tudo isso se lermos o capítulo 6 de Gênesis. Não vamos ler o capítulo todo, vamos ler do versículo 1 até o versículo 13, depois damos um salto para o 18, e aí vamos meditar nesse texto.
Gênesis capítulo 6, de 1 a 13, e aí damos um salto para o 18. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia, eu espero. Eu ouvi misericórdia não, né? Ok, então vamos lá. E aconteceu o quê? Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas lhe nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si esposas de todas que escolheram. E o Senhor disse: meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne. Porém seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra. Naqueles dias também, depois disso, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, elas lhes geraram filhos. Estes se tornaram homens poderosos, que eram na antiguidade homens de renome. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. E o Senhor disse: eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante, e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações. E Noé andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra também estava corrompida diante de Deus, e a terra estava cheia de violência. E Deus olhou para a terra, e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Deus disse a Noé: o fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles, e eis que eu os destruirei com a terra. O versículo 18: mas contigo eu estabelecerei o meu pacto, e tu entrarás na arca, e tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Amém, irmãos. Que Deus fale aos nossos corações, como intercedeu nosso irmão Assis nesta noite. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto magnífico, um texto em que o Senhor finaliza com todas as gerações, mas ao mesmo tempo o seu propósito era de continuar com a vida na terra, e ele escolheu esse homem íntegro, com toda a sua família, para entrar na arca. E eu quero que você compreenda comigo que logo no versículo 3, Deus reduziu os anos de vida da humanidade por conta da maldade, por conta do pecado. Nós observamos aqui que tinha gigantes na terra. Muitas pessoas ficam lendo esse texto e ficam preocupados com isso. Gigantes traz no original o nome de Nefilins. Eu não vou falar deles, mas só para você não ficar tão curioso, esses homens eram chamados de filhos de Deus, que aí eles se relacionaram com as mulheres, e aí, meus amados irmãos, gerou esses homens, e veio todo o pecado, porque diz os nossos comentaristas que os homens, os filhos dos homens eram os filhos de Deus. Na verdade, eram os filhos de Sete, os descendentes dele. Eram os descendentes do homem que temia a Deus. E as mulheres, elas eram descendentes de Caim. Então teve essa mistura toda. E aí Deus ficou tão triste com a humanidade que a palavra, a frase que eles usaram para demonstrar a tristeza de Deus foi que Deus havia se arrependido de ter feito o homem.
Mas, como nosso Deus é imutável, Ele não se arrepende. O que eles quiseram dizer nesse versículo que nós lemos, eles queriam expressar a tristeza de Deus, a angústia, pelo fato do homem ter decepcionado. E a teologia diz que é uma descrição chamada de antropopática. É um nome bem estranho. Antropopática. É uma ação antropopática de Deus, que fica entendido que são atribuídas a Ele características humanas, de sentimento e emoção. Então foi um sentimento de profunda tristeza. E aí o Senhor resolveu destruir a terra de uma maneira bem demonstrando assim que realmente Ele não estava satisfeito com aquela população que estava fabricando pecados. É interessante isso. Gerando pecado dentro do coração do homem. Por isso Deus, a primeira atitude que Ele toma é reduzir os anos de vida da humanidade. Esses homens, no passado, eles viviam mais de 900 anos. O mais velho, Matusalém, 969 anos. Noé, 950 anos. Adão, 930 anos. E aí teve uma série de 920, de 700 e tanto, 800, e assim o Senhor reduziu. Tem uma certa lógica, porque o Senhor mandou a terra, o Senhor ordenou que os homens multiplicassem, né? Que as mulheres tivessem filhos para povoar a terra. Então, um homem vivendo 900 anos, é claro que ele ia produzir muitos durante esse tempo. E aí, era simplesmente para consumar o plano de Deus, de população. Mas o pecado fez o Senhor reduzir para 120 anos. O nome Noé significa repouso. E tem tudo a ver com a atitude dele de esperar em Deus e de construir uma arca para que pudesse haver o repouso. Mas antes eu quero dizer que a arca, ela representa a pessoa de Cristo, onde nós, apegados a Ele, nós vamos ter o descanso, o repouso que Ele promete lá em Mateus 11, do 28 em diante, e vamos também passar pelo dilúvio dos problemas e das tribulações em Cristo Jesus, que é a nossa arca. Mas eu gostaria de que você pudesse entender que a ação pecaminosa, voltando aqui ao texto, a ação pecaminosa do homem entristeceu o coração de Deus e Ele diminuiu os dias dos homens. Meus irmãos, essa tristeza de Deus, ela não tem como explicar ela, porque nós não podemos explicar os sentimentos de Deus. Se nós pudéssemos explicar a Deus, Ele não seria Deus. Então era uma tristeza que é interessante que você pense um pouquinho, quando você está muito decepcionado com alguém, muito frustrado com alguém, nem você consegue dar o nome ao que você está sentindo. O Senhor, ao perceber, ao olhar para a terra e ver tanto pecado, veja no versículo 3, por favor, acompanhe comigo para você entender. Nessa versão diz assim, versículo 3, e o Senhor disse, meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. E o Senhor reduz, demonstrando assim que tinha que fazer alguma coisa para controlar a humanidade. Por isso, foi assim reduzido, foi a primeira atitude de Deus. E eu quero falar porque, na verdade, irmãos, foi exatamente por conta da carnalidade. Foi por conta do pecado. A carnalidade imperava no ser humano. E eu quero dizer que ela continua imperando em nossos dias. Eu quero que você olhe para dentro de você e veja se a carnalidade não está dominando tua vida. E você pode dizer, mas eu já sou um cristão. Mas olhe para dentro de você com muita honestidade e veja se a carnalidade não está imperando em sua vida.
O Deus dessa época é o mesmo Deus. O Deus que reduziu os anos daqueles homens é o mesmo Deus. Por isso, meus irmãos, a carnalidade imperando no ser humano em nossos dias arranca de nós os privilégios que poderiam vir como prêmio por nossa obediência. O prêmio da obediência pode não chegar até as nossas vidas se nós dermos mais credibilidade ao pecado, se nós priorizarmos o pecado. Lendo o texto todo, você vai ver como Deus se entristeceu, como Deus ficou chateado. Me deixa perguntar, será que Deus não vai mais destruir a terra com água porque Ele prometeu que não faria mais isso? Mas Deus, você tem deixado Deus satisfeito com a tua vida, com o teu conviver aqui fora do templo, com a sua caminhada aí, lá com a tua esposa, lá com o teu esposo, lá com os teus filhos, lá no teu trabalho? Deus está observando da mesma maneira. A maldade, irmãos, infelizmente, domina a vida do ser humano. E ele perde a alegria de viver. Na maioria das vezes, ele não sabe o porquê de tantas coisas lhe acontecendo. E nós, como crentes, conhecedor do Evangelho, muitas vezes nós localizamos a razão da nossa tristeza. Quando é feita uma análise, quando é feita uma autopesquisa, quando cada um de nós resolve investigar as nossas vidas, e quando a sinceridade se colidir com a consciência, e aí nós vamos ver como nós precisamos mudar. Mas perfeito nós nunca seremos. Mas o nosso Deus, Ele vai olhar para você e vai enxergar em você as suas atitudes. Se elas estiverem em desenvolvimento, o Senhor considera você uma pessoa justa, íntegra e reta diante de Deus. Porque a tristeza, irmãos, quando o pecado nos domina, a tristeza toma conta da nossa alma e o desespero aparece, nos deixando sem chão, sem pernas, sem forças, sem saber lidar com esta situação. Não podemos conter as lágrimas e elas começam a rolar pelo seu rosto, pelos olhos do coração, e isso vai machucando, o desespero vai chegando. Eu quero dizer que nós estamos vivendo um momento difícil, mas já que a maldade impera, o pecado domina, não permita que ele domine você. Como falamos hoje de manhã, não permita que ele venha dominar, ser o Senhor da tua vida, mas que Deus seja o teu Senhor e que você possa estar por cima da sujeira do pecado. Mas, meus queridos irmãos, o amor de Deus por nós através de Cristo, eu quero dizer que pode transformar a sua vida. Pode transformar, sim. Pode transformar. Você vai dizer, mas eu já sou um crente. Mas Ele pode transformar a sua maneira de servir, para que você possa servir melhor do que o que você estava servindo até hoje. Ele pode transformar a alegria que um dia nós perdemos, a alegria de adorar, a alegria de estar no templo, a alegria de obedecer, a alegria de ler a Bíblia. O Senhor pode transformar toda a tristeza e nos devolver essa alegria. É o que nós precisamos exigir de Deus, é retornar a uma vida de um adorador com excelência. E aí, todo o desespero se transforma em esperança. E o Senhor promete enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas que rolam ou que rolaram por conta dos dissabores que nós temos vivido e podemos viver por causa do pecado. O Senhor vai enxugar todas as lágrimas por causa dos dissabores. As lágrimas que você já derramou, o Senhor enxugará. Mas é preciso que você busque ser íntegro diante de Deus. Então, meus queridos, novos privilégios são oferecidos por Cristo se o homem se arrepender dos seus pecados e se entregar ao Senhor. Mas que privilégios são estes? Privilégios que nós só vamos encontrar em Deus
por meio de Cristo. O pecado que tanto nos encanta não vai nos trazer nenhum privilégio. Pode até parecer algo bom, mas no final, eu e você, nós sabemos que o final é só de pura frustração e derrota. Assim como aqueles homens que pecaram tanto, foram todos afogados pelas águas do dilúvio. E o dilúvio de pecado continua hoje, mas Jesus Cristo é a grande arca para que naveguemos com ele. No versículo 5 a 7, depois do 11 ao 13, o que nós encontramos é que a punição de Deus por causa da maldade do coração do homem, nós vamos encontrar a punição de Deus por causa da maldade no coração do homem na terra. Lendo esses versículos, nós vamos entender. O versículo 5, Deus observou o coração maldoso dos homens. Foi uma coisa interessante. Parece que nós esquecemos disso, né? Mas Deus, ele observou, ele foi lá e adentrou nos corações e percebeu. Veja o versículo 5. O versículo 5 diz assim, irmãos: e Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. Observe que Deus, ao observar o homem, ele detectou através do sentimento do homem uma maldade constante. Algo que caminhava com ele. Caminhava com cada um. E aí é claro que o salmista fez questão de escrever para nós, dizendo que o nosso Deus nos conhece de maneira tão completa, que as palavras que não saíram da nossa boca, o Senhor já sabe. O Salmo 14, de 1 a 13, diz assim, olha: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Os homens têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há quem faça o bem. O Senhor olhou do céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Desviaram-se todos juntamente, se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Paulo, lá em Romanos, ele fala também desse assunto, que o Senhor olhou do céu à terra e não viu nenhum justo, nenhum sequer. Foi isso que Deus percebeu naqueles dias, e é isso que Deus tem percebido em muitos de nós, nos dias de hoje. Mas essa maldade, irmãos, é algo interessante que o homem esqueceu. Muitas vezes ele pensa que está sozinho no lugar em que ninguém pode denunciar o seu pecado, o seu erro, mas o nosso Deus está vendo. No versículo 6, a tristeza de Deus é destacada aqui. E Deus, ele se entristece, como já falei, com a maldade do homem. Vamos ler o versículo 6. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. Por isso que essa tristeza profunda de Deus, essa angústia de Deus, quem é capaz de conectar o que está no coração de Deus? O profeta Isaías diz que Deus é inescrutável. Quem conheceu a mente do nosso Senhor, disse o apóstolo Paulo. Quem foi o que deu um conselho a Deus, que disse: Deus, é melhor o Senhor fazer dessa forma? Ninguém. Por isso nós nunca vamos entender a tristeza de Deus por causa do pecado. Nós só vamos compreender que é algo que o deixou triste. Mas mesmo assim ele não odiou, ele continuou amando. O pecado do homem não diminuiu o amor de Deus, mas a tristeza sim deixou o nosso Deus disposto a tomar decisões naquela época severa. E na verdade ele continua hoje também agindo com muita justiça. No versículo 7, do 11 até o 13, Deus decide destruir a criação por causa do homem. Ele não precisava de opinião de ninguém.
Então ele resolve fazer isso, mas sempre pensando em dar uma nova chance para o homem, movido assim por causa do seu grande amor. Veja o versículo 7. E o Senhor disse: eu destruirei, bem claro, a voz de Deus, eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal e a coisa rastejante e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Versículo 11. A terra também estava corrompida diante de Deus, e a terra estava cheia de violência, pecado atuando. Deus olhou para a terra, e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Versículo 13. Deus disse a Noé: o fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles, e eis que eu destruirei com a terra. Essa foi a decisão. Os versículos que lemos foi para comprovar, respaldar a decisão de Deus. E agora eu pergunto, irmão, será que a terra hoje, ela não está muito parecida? Eu quero dizer para você que eu acredito que quando Noé estava ali, fazendo aquela arca, era uma espécie de pregação em ação. Talvez aquilo que os evangelistas fazem hoje, né, os missionários, pregando o evangelho, convidando todos para entrar na arca. Porque o mundo jaz no maligno, o dilúvio já está acontecendo, de alguma maneira, dilúvio de pecado em muitas vidas. Mas ainda há uma esperança, assim como existia esperança para os que entrassem na arca, há uma esperança para entrarmos na presença de Deus, com Cristo Jesus. Mas antes eu quero que você saiba, você que está aqui me olhando, que ninguém escapa da observação de Deus, nem você. Eu também entendo que Ele está me vendo. Eu quero dizer que Deus analisa o coração do homem e da mulher com o seu poder chamado onisciente. O salmista deixa bem claro isso no Salmo 139. O nosso Deus é onisciente. Eu quero que você saia daqui convicto de que todo movimento seu, na presença de alguém, ou distante de alguém, lá no seu quarto, numa cidade onde ninguém lhe conhece, Deus está analisando você. E eu não sei o que você sente. Ninguém sabe, nós não sabemos uns o que os outros sentem, mas Deus está analisando. Ou não se sabe o que se sente em saber que Deus analisa. Você sente o que? Em saber que Deus está vendo você. Em saber que no momento em que você está fazendo uma troca de valores, deixando de adorar a Deus para ficar fazendo qualquer outra coisa, Deus está vendo. E tem um detalhe, irmãos, hoje nós falamos sobre a oferta agradável a Deus, e quando destacamos Abel, que agradou a Deus porque ele foi mais excelente na sua oferta, e Caim levou uma oferta lá de todo jeito, a Bíblia deixa claro que Caim ficou emburrado, ficou chateado. Uma pessoa emburrada, você sabe, né? Ela está com a cara feia, mal-humorada. Caim ficou dessa forma, porque Deus não se agradou. Mas ele queria que Deus se agradasse, mas ele não agiu como deveria agir um homem de Deus, um servo de Deus. Abel sim agiu. E eu disse hoje de manhã que muitas vezes nós ficamos emburrados também como crente. Não aceitamos o conselho de um irmão, não aceitamos o incentivo do irmão, e estamos emburrados, estamos chateados, mal-humorados, porque Deus não aceitou a nossa adoração. Pode ter certeza. Porque você sabe quando Deus recebe a tua adoração ou não. E aí nos leva a essa tristeza, e de maneira automática nós nos defendemos. Quando alguém vem falar, eu vou dizer: mas você pensa que você é melhor do que ninguém? Quem é você para falar isso de mim? Irmãos, e ainda reclamamos quando não somos abençoados.
se nós não agradarmos a Deus, pode ter certeza, nós vamos perder os privilégios que o Senhor tem. Na verdade, eles nem não vão chegar a nós. É preciso que agrademos ao nosso Deus, porque Ele está nos vendo. O nosso Deus está vendo o nosso caminhar. E tudo isso, irmãos, quer dizer que Ele está analisando, fazendo uma análise mesmo no coração. E eu quero dizer que é agora. Deus está vendo agora você. E Ele está sabendo se você está sentindo alguma coisa agora por Ele. Mas se você não estiver sentindo, não fique triste não. Ou talvez fique triste por causa da desobediência. E ore, que aí Ele vai te devolver a alegria. O importante é você entender que Ele ama você e o que Ele está enxergando dentro de você, seja uma displicência ou qualquer outra coisa, isso não é bom se Ele estiver enxergando dentro de você um deslize, mas Ele está aqui para te oferecer o perdão e está muito preocupado com a tua vida, porque Ele te ama. Não importa o que tem dentro do seu coração, você mesmo, você pode detectar tudo isso e contar para Deus, confessar para Deus. Porque o nosso Deus, Ele você sabe, só Ele e nós sabemos que temos pecado. Mas o Senhor nos convida ao arrependimento. Deus não só convida as pessoas que ainda não entregaram suas vidas a Ele ao arrependimento, não. Ele também convida a gente. Ele também convida eu e você, nós que já somos crentes, e quem não é também. Ele convida ao arrependimento, sabe por quê? Porque Ele nos ama. Deus não quer destruir você, meu irmão, mas quer construir uma nova vida em você. Deus não quer destruir o crente, mas Ele quer reconstruir aquilo que foi destruído por causa do pecado. Mas eu quero dizer ainda que Ele não quer afogar ninguém nas águas do dilúvio do pecado. O inimigo quer fazer isso, quer que você se afogue. Mas o nosso Deus, Ele quer navegar com você neste oceano e conduzir você com todo amor que só se explica na cruz do Calvário. A única maneira da gente procurar entender o amor de Deus é ver o seu próprio filho sendo entregue ali naquela cruz. Ele quer dar uma nova oportunidade para corrigir o seu pecado e apagar, como Ele prometeu em Atos 3,19. Arrependei-vos e credes no Evangelho, e serão apagados os vossos pecados, disse o apóstolo Pedro na sua pregação. Agora, meu irmão, você decide. Se vai para próximo do Senhor, arrependido, ou vai preferir ficar longe, cometendo os mesmos erros. E às vezes, a pergunta surge, né, em nós. Nosso Deus não surge pergunta, porque Deus Ele já vê tudo, né? Deus não tem dúvida de nada. Mas nós tivemos. E aí eu pergunto, irmãos, até quando nós vamos ouvir a palavra de Deus e vamos continuar do mesmo jeito? Que dia vai ser? Quando será o dia em que nós vamos sair por aquela porta comprometidos a mudar para o Senhor? Para o Senhor que nos dá coragem para trabalhar, para o Senhor que nos deu trabalho, para o Senhor que nos deu saúde. Quando é que tudo isso vai passar? Quando nós vamos fazer como às vezes a gente brinca, bater o prego e virar a ponta? Eu gosto de brincar isso com o Júnior quando a gente assume um compromisso. Quando é que nós vamos fazer isso? Para que dizer, a partir de agora, ninguém me tira da presença de Deus. Porque eu não quero me afundar no dilúvio do inferno, mas eu quero subir para a glória, para ir morar no céu com o Senhor.
E aí você pode pensar talvez como os homens lá na época de Noé. Quando isso vai chegar? Eu nunca vi uma chuva descer. Eu nunca vi Jesus voltar. Mas aí o apóstolo Paulo deixa claro lá em Efésios. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Quem quer mergulhar no oceano de Cristo tem que navegar pela fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. E a certeza das coisas que os nossos olhos não veem. Quando o pecador se arrepende, meu irmão, alegra o Senhor. É o contrário da tristeza que ele sentiu ao expressar que se arrependeu de ter feito o homem. Quando o pecador se arrepende, alegra o Senhor, a ponto da sua palavra dizer que tem uma festa no céu. Mas o pecado do homem é a tristeza de Deus. O seu pecado é a tristeza de Deus. O meu pecado é a tristeza de Deus. A palavra de Deus afirma que o pecador, quando ele vai a Cristo, ele é purificado. Por isso, meu querido, você que está aqui me olhando, eu quero dizer que você precisa ser motivo de alegria para Deus e não de tristeza. Mas eu quero caminhar para o último ponto da nossa meditação. Nós podemos tentar entender que aqui no versículo agora nós vamos voltar para o versículo 8, para o 9 e ir lá para o 18. Noé é um homem diferente, íntegro, no meio de uma geração perversa. Estava lá Noé, aquele homem diferente, íntegro, no meio de uma geração perversa. Noé recebeu graça de Deus. Eu quero que você leia o versículo 8, por favor. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, e ao mesmo tempo foi um homem agraciado. Versículo 9, Noé era justo, íntegro, e andava com Deus. Olha que maravilha isso, veja bem aí. Observe o versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações. E Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. E no versículo 18. Mas contigo eu estabelecerei o meu pacto. E tu entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos. Meus amados irmãos, a integridade de Noé fez com que, segundo o versículo 18, Deus fizesse uma aliança com ele, um pacto. E isso representa o plano salvífico de Deus para com aqueles que creem. E eu quero sim chamar a sua atenção para que você possa entender isso. Noé era um homem íntegro no meio dos perversos. João escreveu dizendo que o mundo jaz no maligno. Então fica claro que nós já estamos falando desde o início que o pecado impera. Mas ele não precisa imperar na tua vida. O que você precisa é ser um homem e uma mulher íntegra no meio de um povo perverso. No meio dos seus amigos que vivem nas farras, que vivem praticando aí atrocidades, cometendo pecados. Lá no local de trabalho, nós convivemos no meio de pessoas que ainda não se converteram. São pessoas boas, tem muitas pessoas que nós respeitamos, que nós consideramos, que nós gostamos. Mas pelo fato de não praticar os exercícios de um cristão, nós não devemos de forma nenhuma ser persuadidos por eles, mas influenciá-los a Cristo. Então seja um homem ou uma mulher de Deus, um jovem, uma jovem, diferente no meio de tantos pervertidos. Deus quer encontrar homens e mulheres, homens justos, mulheres justas, fazendo a diferença no meio da iniquidade que comanda muitas vidas nos nossos dias. Será que nós temos sido diferentes ou nós temos nos camuflado?
Talvez esse seja o problema. Mas foi isso que Deus viu em Noé. O que Deus viu em Noé foi no meio de tanto pecado, irmãos. E ali eles estavam, né? A Bíblia diz que nessa época eles casavam, se davam em casamentos. E assim era tudo que está acontecendo hoje. E se formos descrever aqui os tipos de atrocidades que acontecem em nossa volta, meus irmãos, a cada dia que passa, tudo vai mudando, a iniquidade vai aumentando. O grande problema é que o amor de muitos também estão esfriando. E você não pode deixar que o seu amor por Cristo venha esfriar. Não precisa ser você. Por isso, não permita que o sistema pecaminoso do mundo atual controle você. Meu irmão, ore, dobra teu joelho, clama, participa, vem para a igreja, vamos juntos caminhar para que o mundo não venha dominar nossas vidas. Procure ter o caráter de Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo. A ponto de Paulo dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E ele mesmo dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o próprio Jesus dizer lá em João 13, olha aqui, tudo que eu estou fazendo aqui é para que vocês também façam. Cristo é o nosso maior exemplo. Por isso, me deixe fazer mais uma pergunta e você responde para Deus. Como está a sua vida com Deus, meu irmão? Estou falando bem sério com você que está aqui comigo. E aí você pode fazer a mesma pergunta para mim também. Não tem problema. Mas eu pergunto, como está a sua vida com Deus? Como anda? Como tem sido o seu levantar? Você tem se preocupado logo em correr, pegar o álcool, pegar a máscara? Você tem que fazer tudo isso. Mas antes de qualquer coisa, você precisa falar com o teu Deus. Irmãos, nós não sabemos. A Bíblia diz que cada dia traz o seu mal. Mas a pergunta continua. Você tem agradado a Deus? O que você tem feito para agradar o Senhor? Integridade entre você e Deus. Você tem tido essa vida íntegra? Quando ninguém está vendo? O momento que nós provamos que somos verdadeiramente crentes é quando estamos sozinhos. Quando estamos sozinhos, talvez com o celular na mão, no silêncio da noite, da madrugada ou do dia, ou no silêncio do quarto. E você está sozinho, ninguém, só você ali, e você pega o celular e vê um site profano. Será que nós temos tido a consciência de que o nosso Deus está vendo e analisando as nossas vidas? Nós temos tido essa integridade, irmãos. Provamos que somos fiéis ao Senhor quando estamos sozinhos. Porque está aqui agora com esse microfone na mão, com essa Bíblia desse tamanho, falando para vocês, é muito fácil de provar que sou crente, mas isso não prova nada. O que prova é a nossa integridade, é quando estamos sozinhos com Deus. Quando estamos sozinhos com Deus, buscando a sua presença, orando, sentindo a emoção de orar ali, a alegria de orar sozinho. E quando estamos sozinhos, negligenciando o pecado. Temos a oportunidade de pecar todos os dias e Deus não vai ver, o mundo não vai ver, as pessoas não vai ver, mas Deus está vendo. Nós precisamos ter cuidado com isso. Por isso, queridos, sejamos íntegros, temente a Deus. Sejamos motivo de alegria e não de tristeza. Pois o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Que o Senhor Deus nos ajude, irmãos, a fugir da aparência do mal e viver tão somente para o seu serviço. Que Deus nos abençoe. Antes de orar, eu gostaria de
falar para os irmãos, eu sei que nós já falamos tantas vezes, principalmente para os homens, mas também vai servir para as mulheres. Durante os últimos 3 encontros dos homens, 2 não houve por falta de homens aqui. Eu não sei, irmãos. Estou vendo aqui os nossos irmãos, dos homens aqui nós temos irmão Zé Luiz, irmão Zé de Souza, irmão Murilo, Assis, irmão Zé Roberto, o irmão Júnior, os 2 Júniors, Júnior Soares e o irmão Júnior. Nós temos tido assim uma certa tristeza, porque em 3 encontros não houve por falta de homens. E eu gostaria de pedir a você que está aqui, para voltar, irmãos. Nós éramos tão ativos, né? Nós tínhamos assim um impulso tão bom, e a gente conseguiu trazer alguns irmãos para cá com o nosso grupo, mas isso tem entristecido o coração do nosso Deus e tem refletido na gente. O nosso encontro agora é às 7h30, né? Quando estava sendo de 6h30, eu sei, talvez você chegasse do trabalho tanto quanto cansado, ia jantar, mas agora é 7h30. Como ainda nós tínhamos até a intenção de fazer nas casas, mas devido à pandemia a gente preferiu ficar aqui no templo, tem mais espaço, né? Eu gostaria de convidar você para se importar com isso, irmãos. Porque são ministérios, nós não podemos deixar cair. Então, eu estou falando diretamente mesmo com vocês, para que possamos voltar. Vai ser maravilhoso retornar aos nossos encontros. Nós temos ideias, queremos discutir temas, conversar sobre temas importantes, temas edificantes, para termos um discipulado entre nós, bem mais interessante, né? Bem mais comoventes, envolventes. Então, eu vou estar aqui sexta-feira com os irmãos, e eu espero que você esteja aqui, tá certo? Durante a semana, o irmão Zé Luiz vai sempre lembrando no grupo, né? Eu sempre mandava também individualmente, mas no momento eu estou sem celular. Por isso que eu não mandei esses dias. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te glorificamos nesta noite, porque até aqui, Senhor, tu tem andado conosco, tem nos ajudado. Até aqui, Senhor, tu tem se importado tanto com a gente, que nós não temos palavras para agradecer, ó Deus, tamanho benefício. Eu quero te pedir perdão, ó Deus, porque lendo a tua palavra, nós vamos entendendo como o Senhor tem se entristecido com o pecado. E muitas vezes, ó Deus querido, nós não temos atentado para isso, que o Senhor é Deus. É o Deus que vê, que conhece. O Deus que vê os pensamentos. Pois a tua palavra nos declarou nesta noite que o Senhor passeou pelos pensamentos daqueles homens que cometiam maldades constantes. Pai, olha para esta igreja aqui agora, para cada um dos que aqui se encontra, Senhor Deus, e tem misericórdia das nossas vidas. Na verdade, ó Deus, a tua misericórdia é real em nossas vidas. Só te peço que o teu Santo Espírito venha nos incomodar, Senhor. Que o teu Santo Espírito venha nos incomodar a pontos de descermos mais e mais aos teus pés. Perdoa os nossos pecados, pecados que cometemos de maneira voluntária, ó Deus, mesmo sabendo, mesmo
tendo convicção. Perdoa, Pai. Perdoa aqueles que temos cometidos através dos pensamentos, de palavras. Nos conduz segurando nas nossas mãos, navegando conosco. Seja o comandante, ó Deus, do barco que nos conduz nesse imenso mar. Seja o motorista do veículo que nos leva nessa estrada tão distante, tão longa. Nos ajuda, ó Deus, nos momentos difíceis, onde não temos como carregar muitas vezes os nossos fardos. Caminha conosco, nos leva nos teus braços, ó Deus, nessas horas. E que o teu Santo Espírito habite de maneira tremenda nas nossas vidas, para que possamos, ó Deus, enxergar o pecado dentro dos nossos corações. Quero pedir por cada família aqui representada, pedir que o Senhor abençoe ricamente cada vida e nos dê uma noite feliz, uma noite abençoada e uma semana cheia de bênçãos. Uma semana cheia da tua graça, da tua presença, Senhor Deus. É assim que nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe e até o próximo encontro.